Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta quarta-feira. Carta aos Romanos, capítulo 7, né? Ele começa ali com uma ilustração do casamento, aí no versículo 5 ele fala algo interessante. Porque enquanto estávamos na carne, as paixões dos pecados que eram pela lei operavam em nossos membros para trazerem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, temos morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então é a luta contra o pecado, né? E aí vem o verso 7. O que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria o desejo se a lei não dissesse: tu não cobiçarás, né? Então veja bem, a maravilhosa transformação de Paulo que a gente pode observar aí, né? Muito interessante. Paulo diz que, quanto à lei, em relação aos atos exteriores, ele era irrepreensível. Mas quando o caráter espiritual da lei foi discernido, quando ele olhou para o espelho sagrado, viu-se um pecador. A julgar por uma norma humana, ele se abstivera de pecado, ou do pecado. Mas quando olhou para as profundezas da lei de Deus e viu a si mesmo como Deus o via, curvou-se com humildade e confessou sua culpa. Isto é Paulo, hein? Ele não se afastou do espelho, nem se esqueceu de que o tipo de homem que era, mas experimentou o verdadeiro arrependimento diante de Deus e teve fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi lavado, purificado, e ele diz: porém eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria o desejo se ela não dissesse: tu não cobiçarás. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência, porque sem a lei o pecado está morto. Outrora eu estava vivo sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri, né? Então a lei de Deus, ela não morreu. A lei de Deus, ela não morreu. Aqueles que falam, a lei é lá do passado para os judeus. Nada, a lei de Deus é antes dos judeus. O apóstolo Paulo, a narrar suas experiências, apresenta uma importante verdade sobre a obra que deve ser efetuada na conversão. O que nós temos que fazer? Nós temos que arrepender e converter. Ele diz: pois eu estava vivo sem nenhuma lei. Ele não sentia nenhuma condenação. Mas quando o mandamento veio, a lei, né? Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Então ele viu a si mesmo um pecador condenado pela lei divina. Note, Paulo quem morreu e não a lei. Foi Paulo que morreu e não a lei. A lei mantém sua dignidade, né? E nós devemos tomar cuidado. Então, no verso 18 fala aqui, e você pode ler, sobre o poder da vontade. Que ninguém diga: não posso superar meus defeitos de caráter, pois se essa é a vossa decisão, então não podereis ter a vida eterna. A impossibilidade está toda em vossa vontade, na minha vontade. Você tem a vontade? Faça. É possível. Então nós podemos ter, sim, o caráter de Cristo. Reflita sobre a palavra do Senhor, que graça e paz lhe sejam multiplicadas. Amém.